Deus trouxe algo ao meu coração. Eu não sei quem gosta de historinha. Na verdade, a gente cresceu assim. Na verdade, as minhas filhas cresceram assistindo a Crianças Diante do Trono. Histórias da Bíblia, histórias que nos fazem refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. E qualquer mãe, né, gosta de contar história para seus filhos. Eu digo filhas porque eu só tenho mulher. E eu vou te dizer que eu falo isso com a maior alegria. Eu sou muito, muito, muito bem-aventurado entre as mulheres, porque são 4 lá em casa. E eu já aprendi que eu tenho que deixar elas falarem mesmo, né? Eu só ouço, balanço a cabeça, para depois ter meu tempinho. Quando elas param, aí eu tento falar, mas é quando elas voltam a falar de novo. Mas eu lembro de Thalita sempre contando historinhas para as meninas. E quando eu falo sobre história, que bom que Deus escreveu uma história na minha vida e na sua vida. E o que eu mais acho lindo de quando Deus escreve uma história, é que por mais que essa história pareça, no meio do caminho, ter alguns percalços, essa história não deixa de ser perfeita. E o final é sempre feliz. Talvez você diga assim, mas pastor, eu acho que na minha vida não está acontecendo isso. Porque o senhor não sabe, mas eu tenho talvez um filho que está nas drogas. O senhor não sabe, mas eu tô vivendo uma situação de uma enfermidade, Deus é o Deus que escreve a nossa história, mas Ele permite que nós escolhamos qual o caminho que nós vamos traçar. Existe algo que Deus nos dá que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu acredito que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Eu acredito que tudo aquilo que a palavra de Deus diz é a mais pura verdade. E quando nós cremos nessa palavra, essa palavra se cumpre na nossa vida. Mas somos nós que escolhemos viver aquilo ou não. Deus tinha uma história, por exemplo, linda para a vida de Saul. Ele que seria o primeiro rei de Israel. Deus trouxe uma promessa sobre a vida dele, mas as escolhas que ele tomou determinaram aquilo que ele acabou vivendo na sua vida. Da mesma forma foi com Adão, que também recebeu um direcionamento de Deus, Adão e Eva, de não comer do fruto proibido, mas eles escolheram comer. Abraão também. E eu tenho aprendido que nossas escolhas vão determinar como nossa história vai acabar. Por isso que a primeira lição que eu posso trazer para a minha vida e para a sua vida nessa noite é: seja sensível para ouvir a voz de Deus, para ser direcionado pelo Espírito Santo, a fim de que você seja bem-sucedido, não só no início do caminho, nem no meio do caminho, mas principalmente no fim dele. Porque o que mais importa não é como começamos, é como nós vamos terminar. Eu lembro que eu morava nos Estados Unidos, morei 1 ano aqui, e no meu coração eu tinha tomado uma decisão de permanecer morando aqui. Eu tinha justamente acabado o senior year, tinha visitado alguns campos, e meu pai estava animadíssimo para que eu ficasse, e eu fui para uma conferência, que eu nem iria. De repente, quando cheguei nessa conferência, Deus falou através de um pastor no último dia da conferência.
eu ouvi a voz de Deus falando para mim assim: volta para o Brasil. Eu quero te usar lá. Eu lembro que eu falei com meu pai. Eu disse: pai, e lá a gente chama de painho. Pai, Deus me disse para eu voltar para o Brasil. E naquele instante meu pai disse: então volta, vem para cá. Eu lembro que eu voltei para o Brasil. E decidi então entrar no seminário, etc. Aí foi quando encontrei a mulher da minha vida. Agora imagina, gente, se eu tivesse ficado aqui, ia casar com uma americana. Deus me deu a melhor. Mas a verdade é que, quando nós entendemos que a nossa história já foi escrita por Deus, mas somos nós que vamos decidir, nós temos uma escolha. A escolha de vivermos os propósitos dele. E eu sei que existe um propósito tão lindo dentro do coração de Deus para a nossa vida. Eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E essa é a vontade que Ele quer que a gente viva. Mas vai depender de mim e de você. Por quê? Porque na história da nossa vida existem tantas situações difíceis que nós passamos, e às vezes a gente não compreende o porquê de estar passando, mas tudo faz parte de um processo de Deus aqui dentro. É tudo uma preparação para que o sonho de Deus se torne realidade na nossa vida. E quando eu falo de propósito, o que Deus quer que eu e você sejamos aqui na terra, na história que Ele está escrevendo da nossa vida? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas aí vem a melhor parte: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o maior propósito. Eu acredito do fundo do meu coração que o que Deus mais deseja que aconteça na minha vida e na sua vida, na nossa história, é que sejamos tudo isso que Ele quer que sejamos, para que possamos manifestar a glória, a vida dEle em nós. Muitas pessoas tendem a comparar histórias, e histórias não são para serem imitadas, mas para serem inspiradas. Quando a gente começa a entender que Deus tem uma história única e singular na vida de cada pessoa que se encontra aqui, por mais que você se inspire na vida de alguém, entenda uma coisa: você tem a sua história. Deus, quando nos criou, Ele nos criou de forma única. Não existe ninguém na face da terra que seja igual ao outro. Pode ser parecido, nossas histórias podem ser parecidas, mas nunca iguais. E eu acredito que Deus quer, através justamente dessas diferentes histórias, Ele quer que impactemos a vida de alguém. Ele quer que a gente possa ser justamente a voz dEle na vida de alguém. Porque é dessa maneira, dessa forma, que as pessoas podem ver Jesus em nós. Às vezes eu e você não vamos precisar falar absolutamente nada, mas as pessoas vão começar a conhecer a nossa história. Eu lembro que quando Talita, fez aquele testemunho, você vai dar conta, era a história da gente. Eu lembro que era um dia das mães, e eu disse assim: filha, você é mãe, eu acho que você devia pregar. Ele disse: não, vou pregar. E Deus colocou algo no meu coração, não foi, filho? Eu disse assim: por que você não dá o seu testemunho?
Porque você não fala do que a gente viveu. E naquele momento, eu lembro que Thalita disse assim, poxa, mas eu gosto de pregar, né, a mensagem mesmo, no culto, etc. Mas Deus começou a colocar isso no coração dela, para que o testemunho, de uma forma bem diferente, pudesse ser passado. E ela pregou nos 3 cultos. E foi interessante, porque do nada, depois, as pessoas começaram a falar, olha, testemunho, não sei quantos milhões de visualizações, isso, aquilo, outro, tal. E começou a chegar em tantas pessoas. Deixa eu perguntar aqui, quem já ouviu esse testemunho? Você vai dar conta, levanta a mão. Olha, por quê? Porque uma história acabou impactando a vida de tanta gente, que hoje talvez entregou sua vida a Jesus, foi transformada, foi curada, foi liberta, foi impactada. Ou seja, ei, mas será que é só a minha história? A nossa? Não. Você também tem uma história. E hoje eu quero perguntar, esse é o tema da mensagem de hoje: quem é você na história? Mas que história, pastor? Hoje eu quero falar sobre a história de 4 personagens. O principal deles, Naamã. Acredito que você já deve ter ouvido muitas vezes, já deve ter lido muitas vezes sobre Naamã. Mas você já parou para pensar um pouco sobre os outros personagens que nós encontramos nessa história? Interessante, porque cada um vai ter uma característica que talvez seja a que eu estou carregando na minha história. Uma característica positiva ou talvez negativa. Mas o mais importante é que aquilo que parece ser negativo pode, sem dúvida alguma, se transformar em positivo. Quando o nosso coração se abre para aquilo que Deus quer fazer na nossa história, quando o nosso coração entende que no meio do caminho nós vamos ter talvez intervalos, pausas, onde Deus não está dando um ponto final, Deus está só colocando uma vírgula, para poder trabalhar mais ainda no nosso coração, e mudar o que é preciso ser mudado, para a gente viver o propósito dele lá na frente. A gente apenas se submete. E na história de Naamã, nós vamos encontrar primeiro uma mulher, uma escrava, uma serva, alguém que havia sido retirada da sua nação e que tinha ido para uma outra nação, Síria. Mas para pensar comigo, essa mulher, a Bíblia não relata sequer o seu nome. A Bíblia vai nos mostrar lá em 2 Reis 5, a partir do versículo 2, o seguinte: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que a Bíblia não fala o nome dessa menina. Perceba bem, a Bíblia só diz que ela era uma serva, uma escrava. E para o povo judeu, o nome simboliza algo muito especial. O seu nome, na verdade, se torna uma profecia. Ou seja, é como se quando você fosse colocar o nome, é assim que é feito, você coloca o nome do seu filho já declarando aquilo que ele vai ser. Quando a gente colocou o nome de Sara, o nome de Laura, o nome de Helena, sabe, a gente já sabia o que significava e a gente estava justamente declarando essas verdades na vida delas. Por exemplo, a Bíblia fala
de Jacó, enganador, trapaceiro. Deus transforma, muda o nome dele para Israel. Um homem, veja que coisa linda, ele deixa de ser um indivíduo para se tornar uma nação. Uma nação. Por quê? Por causa da mudança de nome. Essa mulher, ninguém sabe sequer o nome dela. Ela era uma prisioneira. Ela era uma escrava, e deixa eu te dizer uma coisa, ela não tinha direito a salário, a feriado, folga, não. Imagina, talvez você pense assim, como é que essa menina se sentia? Ter deixado sua nação, ter ido para uma nação inimiga, não ser, vamos dizer assim, bem cuidada, e ainda nem sequer seu nome ser conhecido. Talvez você diz assim, uau, essa menina talvez tinha um coração tão angustiado, tão ferido. Não. E é isso que faz assim, sabe, meu coração se alegrar mais ainda, porque eu acredito que lá no coração dela, e isso tem que ser também para mim, para você, para ela não importava se o nome dela não era conhecido aqui na terra. Para ela não importava se ali quando pegaram ela e não registraram o nome dela para que ela fosse para a Síria, para ela não era o mais importante. E tem que ser assim para mim, para você. Por quê? Porque não importa se o nosso nome não está escrito no livro dos homens, mas está escrito no livro de Deus. No livro de Deus. Talvez você diga assim, ela não tinha nada, né, pastor? Tinha tudo. Sabe o que ela tinha? Ela tinha uma informação. Talvez aos nossos olhos, isso não era nada. Uma informação, pastor? Mas uma informação que poderia mudar a vida de um homem, mas não só de um homem. Porque eu sei que a Bíblia não fala mais sobre o resto da história de Naamã, mas eu fico imaginando, porque você que conhece a história, eu fico imaginando Naamã voltando para casa, assim, tá leproso, e o povo sabia que ele era leproso, e de repente, meu Deus, o que foi que aconteceu? E você sabe o que aconteceu. Mas como foi que aconteceu isso, pastor? Espera aí, uma informação. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nada. Você tem? Como você tem? Eu e você temos a maior informação de todas, que se chama o Evangelho. E é o Evangelho que muda. E deixa eu falar uma coisa para mim e para você nessa noite. Eu sei como é que Miami, Flórida, Orlando, o mundo pode ser transformado. E você também sabe. É com a maior informação de todas. É isso que transforma. São essas boas novas que fazem com que a vida da pessoa nunca mais seja a mesma. Se você pensa que você não tem nada, tem tudo. Agora, tem gente que tem e não usa. Mas essa mulher, talvez você pense assim, estava com o coração ferido. Não, estava não. Porque se essa mulher tivesse um coração ferido, ela iria ferir. O coração dessa mulher era um coração curado, um coração liberto. Por mais que o nome dela não tivesse sido mencionado, por mais que ela vivesse como uma escrava ali naquele lugar, lá dentro do coração dela, ela sabia, porque Deus tinha colocado ela ali. Havia um propósito. A história dela tinha sido escrita por Deus. E o final seria feliz. Talvez você diga assim, mas feliz como pastor? O senhor acha que ela deixou de ser escrava depois que Naamã foi curado? Não deixou não. Mas é melhor você ser uma escrava livre do que ser alguém livre, escravo. E a maior alegria do mundo é quando a gente pode, meu Deus do céu, dar o que a gente tem. A maior alegria do mundo é quando a gente entende que a nossa história pode mesmo mudar a vida de muita gente.
Essa mulher não ganhou uma promoção. Você está pensando que porque ela passou a informação para Naamã e Naamã vai ser curado, ela vai ganhar? Não, ela não ganhou promoção. Mas ela fez o que tinha que ser feito. Ela cumpriu o propósito. E o que é que ela tinha, pastor, que eu tenho que ter? Compaixão. Compaixão. Eu não sei se talvez você foi ferido em alguma área da sua vida. E sabe o que está lá dentro? Desejo de vingança. Talvez lá dentro do seu coração, você está dizendo assim, vai me pagar pelo que fez. Não sei, talvez é o seu chefe, seu patrão. Eu não sei como você foi ferido. Mas eu sei qual é a atitude que eu e você temos que tomar quando somos feridos. Sabe, a gente tem que amadurecer. Certa vez eu vi que quando Deus fere, é por amor. Quando Deus tira, é para dar. Sabe, existem feridas que na verdade vão servir de cura para as pessoas. E se você está aqui nesse lugar e seu coração foi ferido, e você está pensando assim, sabe, vai me pagar. Não. Paga de uma outra forma. Paga com amor. Porque foi isso que Jesus fez. Sabe, quando ele estava ali na cruz e a gente cegou hoje, ô glória. A unção está grande aqui, ó, o microfone transbordando aqui. A gente cegou hoje. Sabe o que a gente estava se lembrando? Da morte dele. A gente estava se lembrando dele olhando para aquelas pessoas que gritavam, crucificam, crucificam. E ele dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque enquanto as pessoas olhavam de baixo para cima, simplesmente olhando alguém que estava morrendo, alguém que merecia estar lá naquele lugar, Jesus olhava de cima para baixo, entendendo que aquelas pessoas mereciam algo muito pior, mas a verdade é que ele estava trazendo do perdão, trazendo da graça, trazendo do seu favor sobre aquelas pessoas. A minha pergunta para mim e para você hoje é, ei, como é que está o nosso coração? Quem somos nós na história? Será que as feridas têm feito com que você possa retribuir da forma errada? Talvez saiba o que é que está acontecendo? Ei, é no seu casamento. Talvez você, esposo, tem ferido sua esposa com palavras, ou talvez é o contrário. E hoje Deus está trazendo aqui simplesmente para mostrar que, ei, você tem que ser compassivo. E tem que imitar a Jesus. A Jesus. Mas a Bíblia vai continuar a história e vai nos mostrar que tem um outro personagem chamado Naamã. Naamã. Um general com sua armadura, que aos olhos dos homens, uau, era alguém forte, era alguém que liderava um exército poderoso. E eu fico imaginando Naamã voltando de cada batalha, e dizem os historiadores que quando eles voltavam da batalha vitoriosos, os portões das cidades eram abertos e eles voltavam montados nos seus cavalos, e o povo ovacionava, né, o exército. E eu imagino Naamã com sua armadura, né, todo mundo, né, o ovacionando, e de repente ele entrando em casa, tirando aquela armadura e mostrando que o que estava do lado de dentro, que ninguém conseguia ver, era algo que trazia angústia ao seu coração. Sabe, às vezes a gente está vivendo dessa forma, usando armaduras que impedem que as pessoas vejam o que está acontecendo aqui, ó.
Naamã era leproso. Mas a lepra de Naamã não era nada comparada com a característica que ele trazia dentro de si. Porque Naamã, quando ouviu que aquela serva conhecia um profeta que podia justamente mudar a situação da sua vida, a Bíblia diz que Naamã chegou ao rei da Síria, pediu para ele falar com o rei de Israel. O rei de Israel disse: rapaz, agora pronto, está pensando que eu vou conseguir curar o homem? E aí, Eliseu diz assim: pode falar para o rei que tem profeta em Israel. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como é que vão conhecer o nosso Deus? Quando conhecerem os profetas que Deus tem levantado. É isso aí. E é interessante porque a Bíblia mostra que Naamã vai até Eliseu. Mas quando chega até Eliseu, Eliseu nem fala com ele. Manda o seu servo ir lá e diz assim: manda ele se banhar lá no Jordão. Vai, pode ir. Isso deixou Naamã enfurecido. Por quê? Porque Naamã achava que Eliseu ia simplesmente botar a mão, declarar a cura e pá. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente quer que Deus faça na nossa vida as coisas do jeito que a gente quer? Muitas vezes a gente quer ditar a Deus: Deus, olha, é o seguinte, eu quero desse jeito. E entenda que na história que Deus escreve da nossa vida, Ele nunca escreve em linhas tortas. Por quê? Porque Ele vai à frente endireitando o que está torto. E por mais que a gente diga assim: não era para eu estar vendo isso aqui não. Não. É um princípio que eu aprendi. Sabe qual é? Fica na tua. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, e ponto final. Por quê? Eu sei que para a gente entender algumas coisas é complicado. Eu sei que vocês estão há 1 ano e pouco esperando irem para o lugar que Deus preparou para vocês. E Ele preparou. Eu não tenho dúvida disso. Agora, apenas se preparem. Por quê? Porque Deus continua escrevendo. Tem algo especial. Eu já passei lá e levantei a mão também, gente. Eu já entrei em concordância com a igreja aqui no nome de Jesus. Agora, Ele vai fazer do jeito dele, acabou-se. Mas Ele vai fazer, Ele está fazendo. Naamã não conseguia entender isso. Por que não conseguia? Porque Naamã, a pior lepra de Naamã, não era a que estava do lado de fora, é o que estava do lado de dentro. Qual era a característica que esse homem carregava no seu coração? Uma coisinha chamada orgulho. Orgulho. Você acha que porque foi que ele chegou e disse assim: não, vou me banhar lá não? Eliseu não vai vir falar comigo não? Pensei que ele ia simplesmente botar a mão e puf, ia ser curado. Ele quer que eu vá no Rio Jordão. O quê? Vou nada. Na Síria tinha, em Damasco tinha rios melhores. Deixa eu dizer uma coisa. O problema de muita gente não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Tem gente que diz assim: porque minha esposa, porque... Não é esposa, é você. É o que está aqui, ó. É o que está dentro do coração, que precisa ser tratado. E aí é a parte que Deus diz assim: eu vou fazer do meu jeito. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. A Bíblia mostra que se não fosse por alguns servos que estavam com Naamã, que dissesse assim: meu senhor, se Eliseu tivesse pedido algo mais difícil, você não faria, porque você não quer ser curado. Então bora lá, só se submete.
Olha para essa pessoa linda que está perto de você. Olha para a outra, para ela não enjoar da sua cara, que é melhor. E diz assim: apenas se submeta. Só apenas se submeta. Por quê? Porque se eu me submeter, pode ter certeza, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E por isso que, uma lição importante para mim e para você: ande com pessoas que vão te dar conselhos, para que seu coração seja cada vez mais quebrantado. Porque se não fossem por esses servos que estavam perto dele, imagina, amanhã voltar pior do que antes. Porque voltaria leproso, voltaria mais orgulhoso ainda. Mas aqueles homens chegaram para ele e disseram assim: não, vamos lá. Se tivesse pedido alguma coisa mais difícil, você não teria feito. Então, mergulha. Gente, certa vez eu li que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O pior que é verdade. E é nesse momento em que muitas vezes Deus tem que fazer, sabe o quê? Secar a fonte. Eu vi que certa vez um pastor disse que cedo ou tarde Deus traria as pessoas autossuficientes para o lugar onde elas não teriam nenhum recurso, a não ser a força dele. Nenhuma força, nenhuma resposta, nada mais a não ser ele, porque sem a ajuda de Deus estariam perdidos. E esse mesmo pastor recebeu um membro da sua igreja. Esse membro da igreja começou a falar: pastor, está tudo muito mal. Toda a minha vida está de cabeça para baixo, eu já não sei mais o que fazer. Pastor, me dá uma orientação. E o pastor disse assim: quando você fala que está mal como? E essa foi a resposta dele: mal de maneira que tudo o que me resta é Deus. O pastor olhou para ele e disse: então, filho, vem cá. Se tudo que te resta é Deus, é agora que Deus vai entrar no jogo. Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sabe, todos nós somos humanos. E infelizmente todos nós estamos sujeitos a errar. Mas a melhor coisa do mundo é quando o nosso coração se quebranta diante do Senhor. Sabe, Davi, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de ter errado. E eu não estou aqui de forma alguma defendendo o erro de Davi, gente. Mas, meu Deus, quando Davi entende que havia errado e reconhece o seu erro, o que foi que Deus fez? Perdoou, claro, perdoou. Existe a consequência para o erro? Sempre existe, mas Davi continuou sendo o que Deus disse que ele seria. A promessa continuou a acontecer na vida dele, o propósito continuou sendo verdade na vida dele. Por quê? Porque ele havia entendido que o orgulho não podia tomar conta da sua vida. Que bom que Naamã entendeu essa verdade. E como é importante que eu e você também entendamos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que o que a gente tem é que nos sustenta. Sabe, a gente pode ter bens, pode ter riquezas, pode ter tudo. Mas tudo isso, sem Deus, a gente não tem nada. Pode parecer um clichê, mas essa é a mais pura verdade. Sabe, essa pandemia mostrou isso. Teve gente que pagou fortunas para poder ter a sua saúde restabelecida, porque
teve Covid, por mais que hoje o Covid seja algo assim bem mais tranquilo, né? Só Omicron, maravilha. Todo mundo já teve aqui, provavelmente. Eu não vim antes porque eu tive, Sara teve, Laura teve. Mas deixa eu te dizer, muita gente no começo pagou fortunas para tentar, né, sobreviver e morreu. Sabe por quê? Porque tudo isso não resolve o maior problema da nossa vida. Coração. Só tem um que resolve: Jesus. E que bom que Naamã entendeu isso. Mas ele entendeu, sabe por quê? Porque ele teve alguém que ensinou. E aí vem o terceiro personagem da história. Para pensar. Primeiro, a escrava, que foi compassiva, compaixão. Depois Naamã, com o orgulho dele. E aí vem Eliseu. Uau. A Bíblia diz que Naamã, depois que foi curado, vai até Eliseu para presenteá-lo. E não tinha nada de errado em presenteá-lo, honrá-lo. Mas Eliseu não recebeu coisa alguma. E por que não, pastor? Simples. Lá dentro, Eliseu estava dizendo assim: Naamã, não fui eu que fiz, foi Deus. É tanto que Naamã disse assim: uau, agora eu sei que tem Deus. Tem Deus. E lá no coração de Eliseu estava dizendo: não fui eu. Reconhecendo que apenas tinha sido um instrumento nas mãos de Deus. Ou seja, o coração dele foi humilde. Isso ensinou a Naamã como a gente tem que viver na nossa vida. Coração quebrantado. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Enquanto o orgulho nos leva para longe de Deus, e é verdade, o lugar mais longe que o orgulho pode nos levar é justamente para longe de Deus, é para o inferno. A humildade nos aproxima dele. É claro que a humildade é uma coisa que está numa linha tão tênue. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na Lagoinha ouvindo o pastor Márcio Valadão pregar, e nesse dia ele estava falando sobre humildade, e de repente ele disse assim: olha para o seu irmão, aquele jeitinho dele, meigo, e diga assim: eu sou humilde. Rapaz, pastor Márcio está pedindo para você falar que é humilde. Eu não vou falar? Aí eu olhei, eu sou humilde. Aí ele olhou para todo mundo e disse assim: ninguém mais é. Sabe por quê? A humildade não é algo que sai dos nossos lábios. É algo que é manifestado aqui dentro, através de atitudes. Só um que podia dizer que era humilde: Jesus. Manso, humilde de coração, porque Ele nos deixou essa lição. Eliseu fez a mesma coisa. Sabe, eu acredito que através da nossa história, Deus com certeza vai impactar a vida de tanta gente. Eu acredito que Deus vai usar cada um aqui, sabe, na sua vizinhança. Vocês têm os PGs aqui. Bora espalhar o amor. Abre sua casa. Seja humilde, para entender que se Deus te deu a casa, apartamento, seja o que for que você tem, é para você poder ser instrumento nas mãos dEle. Essa é a melhor coisa do mundo, é quando você entende que você pode ter tudo, mas que você não tem nada, porque tudo é dele. É ou não é? Quem está comigo aqui, gente? E Eliseu entendeu isso, por isso que Eliseu disse: não quero nada, não quero. Eliseu mostrou na mais pura essência o que era ser humilde. Algumas pessoas dizem assim: mas ele disse assim, manda ele vir aqui, porque eu vou mostrar que há profeta em Israel. Como se tivesse com o coração orgulhoso. Não, é simplesmente porque eu disse no início que
Eliseu diz que vai, no caso, Naamã conheceria profeta Israel, porque através do profeta, Naamã conheceria Deus. Quando Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava falando isso mesmo. Eu me pareço com Jesus. Quem se parece com Jesus aqui? Misericórdia. Quem se parece com Jesus? Eu sei que a gente está no processo, mas a gente vai chegar lá. Amém? Mas é isso. Ele estava sendo humilde. E esse tem que ser o nosso coração. Mas a história não acaba por aí. Aí vem o quarto personagem, chamado Geazi. Geazi, servo de Eliseu. Deixa eu só falar uma coisa para você. Geazi, por ser servo de Eliseu, já tinha tudo. Ele era bem cuidado. Ele tinha comida. Ele tinha vestimenta. Ele tinha tudo. E ainda mais o privilégio de estar do lado de um profeta, gente. Mas, quando Geazi viu o que Naamã estava dando para Eliseu, e Eliseu não estava querendo, ele abriu o olho. Qual foi a característica de Geazi? Ganância. Sabe quando você não se contenta com aquilo que Deus já te deu? E você começa a olhar para o que a pessoa tem e você fica com inveja mesmo. É ou não é? Rapaz, é engraçado, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. Na verdade, não é mais verde do mesmo jeito. Talvez seja, se você usa óculos, o óculos que você está usando a verdade é que é a forma como você vê. E Geazi, sabe, Geazi talvez olhou para tudo aquilo e disse assim, o quê? Não vai querer, mas eu quero. E sabe quando você diz assim, por que eu não posso ter o que ele tem? Não é que você não pode ter o que ele tem. O que acontece é que você pode até ter, mas só que é no tempo que Deus vai querer que você tenha. Porque senão, se torna ganância. E um coração ganancioso, infelizmente, sabe, passa a não olhar mais como mais importante o provedor do que a provisão. Deixa eu dizer uma coisa, provisão não é mais importante do que provedor. Os nossos olhos não têm que estar na provisão, tem que estar no provedor. É sempre assim. Sabe, eu sei que não é fácil a pessoa pagar um aluguel, não é fácil nada disso, mas vocês são da fé aqui, todo mundo é da fé, amém, 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 é isso aí, por isso que vocês estão dando passos de fé, porque vocês não estão olhando para a provisão, estão olhando para o provedor, sabe, infelizmente o coração de Geazi foi ganancioso, e por ter sido ganancioso, aquilo que parecia ser uma bênção se tornou uma maldição, porque Geazi foi até Naamã, para dizer, chegou um pessoal aí, gente, e aí, né, o profeta está precisando de algumas coisas, que eram para ele, o problema é que Geazi se esqueceu de uma coisa, se esqueceu do Deus que tudo vê. Quando Geazi volta, Eliseu pergunta assim, onde é que você estava? Eu acho que Eliseu parecia ser a mãe de muita gente. É ou não é? Porque mãe tem isso. Pai não tem não, mas mãe tem. Porque mãe, ela olha para você e diz assim, o que foi que você fez? Fala para mim o que é que você fez de errado. E aí você nem olha para ela, não fiz nada não, mãe. Fiz nada não. A mãe tem um poder sobrenatural, que eu não sei como explicar, né? Não é a mãe não, a mulher já tem essa coisa forte, vocês são de, mas vamos dar uma salva para a mulherada, o que seria da gente sem essas mulheres, não, fala sério, mas o mais lindo de tudo é que Eliseu diz assim, Geazi, o meu espírito estava lá.
quando a gente entende que nós temos um Deus que vê o coração, que vê as atitudes, que vê tudo. E que por isso a gente tem que viver uma vida de temor a Ele. Sabe? A preocupação de um homem não adulterar não é por causa da sua mulher. É por causa do seu Deus. Eu amo quando José, quando a mulher de Potifar está lá dando em cima dele. O que ele diz? Eu não posso primeiro fazer isso contra o meu Deus. Depois é contra o meu Senhor. Por quê? Porque eu sei que você vai me entender, mas há um BBB. Entenda. No céu, onde a gente sabe que toda a nossa história que está sendo escrita está sendo vista por Deus. Isso não é para trazer medo, não. Eu não estou falando isso para você, meu Deus, eu não posso fazer nada de errado, não é isso não. Isso é para você, sabe, se sentir privilegiado. Eu e você somos tão amados por Deus, que Deus está sempre de olho em mim e você, para cuidar de mim, para cuidar de você, para fazer com que a gente continue sendo impulsionado, para que a gente o imite cada vez mais. Não é para a gente viver com, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Não, é para a gente se alegrar. Por quê? Porque Deus não quer que a gente, infelizmente, através das nossas atitudes erradas, venhamos a trazer maldição, ao invés de vivermos uma bênção. Infelizmente, Geazi ficou leproso. E quando ele ficou leproso por causa da ganância que ele teve. O que estava na vida de Naamã entrou na vida de Geazi. E era o contrário que tinha que acontecer. O que estava na vida de Geazi tinha que entrar na vida de Naamã. Quem somos nós na história? Sabe, será que hoje Deus não está dizendo assim: filho, filha, tenha um coração compassivo como o daquela mulher. E não espere nada em troca, não. Não fique esperando alguém te dar alguma coisa para você dar. Não. Dê. Perdoe. Ame. Talvez Deus está dizendo hoje assim: chegou a hora. Que música linda, meu Deus, que foi cantada sobre se prostrar. Não há lugar mais alto, não há lugar mais... Sabe, talvez hoje Deus só está dizendo assim: filho, não esquece que você é pó. Bota a cara no pó. E simplesmente se humilhe diante de mim. Seja como Eliseu. Seja apenas um instrumento. Talvez hoje Deus está dizendo assim: chegou a hora de você não permitir que seu coração esteja nas coisas, mas em mim. Porque às vezes a gente se aproxima de Deus porque a gente quer alguma coisa. E Ele só está dizendo assim: foca no provedor e não na provisão. E você vai ver o que eu vou fazer. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.